que não quer ser identificada. Ela pede uma explicação sobre o que é a regressão, pois deseja fazer, pois sofreu muito no passado, pede orientação. O que ela deve fazer? Minha filha, a regressão é um processo terapêutico que os profissionais é que fazem, né? Muito contestado. Tem muita gente, tem muito psicoterapeuta que gosta da regressão, tem outros que não. Há a regressão inconsciente, que é aquela que a pessoa parece que ela está dormindo, né? Ela é induzida a um processo, sei lá se chega a ser, acho que não é inconsciente aquilo. Ela toma um contato com a própria vida, com a própria história, com os fatos, naquele estado que não é o de consciência igual nós estamos agora. Então ali, segundo essa perspectiva, eles acreditam que muitos traumas são curados, porque a pessoa chega a um nível de reflexão, de contato com aquela realidade que conscientemente ela não tem coragem de chegar por causa dos medos, os bloqueios que o próprio fato causou dentro dela. Por outro lado, tem na psicologia de Jung, né, eles trabalham um pouco dessa regressão mais consciente. Em Recife, há uma psicóloga muito amiga minha, Margarida Félix, uma das mulheres mais inteligentes que eu conheci na minha vida. E ela trabalha, e ela é uma pessoa extremamente competente. Sabe o que eu acho mais bonito na Margarida? É a responsabilidade que ela tem com o conhecimento científico. Ela não é uma aventureira, ela não brinca de ser psicóloga, ela não brinca de ser psicoterapeuta. É muito renomada no Recife, é uma mulher extremamente capacitada, ela trabalhou durante muito tempo, não sei agora, tem muito tempo que eu não falo com ela, mas ela tem um trabalho muito bonito lá na Jaqueira, né? naquele lugar ali do Recife, que era uma clínica que ela trabalhava com recuperação de deprimidos, depressivos, sem nenhum medicamento químico, somente a partir da reestruturação de uma vida, de organização da vida da pessoa, com terapia ocupacional, com mudança da alimentação e atividade física. Tudo aquilo que a gente acredita. Eu acredito muito, minha gente. Eu acredito muito que a mudança de hábitos, ela favorece a nossa vida psíquica. E a Margarida acredita nisso também. E aplica isso no dia a dia, na ciência dela. Eu sei que dentro dessa perspectiva, a regressão é consciente. Ela acontece sem essa necessidade de calar meio num estado que não é, né, o consciente, mas ela trabalha com esta regressão consciente, que é o momento que a gente vai conversando, porque regredir é isso, né? Não tem muito mistério, né? Agora é bom que você esteja acompanhado por um profissional, né? Às vezes, como amigos, a gente regride um com o outro, né? Não é verdade? Você começa a contar uma história, daqui a pouco aquela história lhe emociona e você começa a chorar. A gente só conta isso à medida em que a gente se sente acompanhado, que você tem confiança na pessoa que está do seu lado. Quando você tem liberdade de contar a sua história, você de alguma maneira você está fazendo a regressão. Não estou falando daquela que você faz dentro do consultório. Não estou falando deste processo de cura que nós muitas vezes podemos viver cada vez que a gente tem coragem e confiança de contar o que nos aconteceu. A palavra, gente, isso é tão interessante. A palavra que a gente diz, ela tem o poder muito grande de nos libertar. Por isso que eu sou fascinado com a linguagem. A palavra, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escuta, a palavra que está tocada pela sensibilidade artística, a música, a poesia, a linguagem gestual, né? Tudo isso é tão capaz de entrar dentro de nós e nos fazer tocar algumas coisas da nossa vida que às vezes estão esquecidas. É aquela velha história, às vezes você escuta uma música, você sente o cheiro da sua infância com a música que você escutou. Quantas vezes uma música entra... Eu brinco muito com o Padre Zezinho, que eu falo com ele que ele teria que regravar um CD dele que chama Reviravoltas. Reviravolta. É um CD que me lembra muito a minha infância. Eu falo interessado no que me desperta o CD, né? Mas eu tenho certeza que aquelas músicas marcaram a vida de muita gente. Nas reviravoltas que o mundo dá, nas idas e voltas que a vida tem, não há quem não tenha, e aí vai,
que foram os outros, que foi o mundo, que foi a vida que quis fazer você infeliz, que foram os outros, que foi o mundo, que foi a vida que quis fazer você infeliz. Ele está falando das reviravoltas, né? E às vezes da culpa que a gente coloca nas reviravoltas, achando que elas é que fizeram a gente infeliz. Mas é interessante que quando eu escuto esse CD do Padre Zezinho, ainda bem que as Paulinas reeditaram, ele está lá para a gente comprar. Eu escuto aquilo e é impressionante o quanto que eu faço um retorno no tempo. Eu vejo a minha casa, as panelas da minha mãe, o sofá cheio de buraco, o gato escondido dentro do buraco do sofá, papagaio, balai de manga, tudo, né? É impressionante o quanto que aquelas músicas acendem dentro de mim a memória afetiva. Porque isso é muito interessante. No show Piano e Voz que a gente fez pelo Brasil, agora a gente parou um pouco com ele, a gente trabalhava muito a memória afetiva das pessoas. Porque a gente cantava músicas que nos lembravam a infância. Eu me lembro que a segunda música do show, a terceira música do show era aquela do Toquinho. Voa coração, que a minha estrela te conduz, que o sol de um novo amor em breve vai brilhar. Vá a escuridão, vai onde a noite acende a luz, clareia seu caminho e acende o seu olhar. Gente, eu lembro quando eu escutava isso, eu era criança, no show mesmo, às vezes quando eu estava cantando essa música, eu via a cozinha da minha mãe, a geladeirinha velha, aquele rádio em cima, um pinguim, nós tínhamos um pinguim em cima da geladeira. E eu fico, durante o show, às vezes eu fazia umas viagens e eu via a minha mãe na sua mocidade ainda, né? Eu via os meus irmãos. É impressionante o quanto que a música nos faz voltar no tempo. E a gente até brincava no início do show, olha, esse show é uma viagem musical. Nós vamos voltar no tempo, nós vamos regredir. Usava o termo da psicologia. Porque quando a gente regride de um jeito certo, quando a gente volta ao acontecimento de um jeito certo, a gente tem a possibilidade de olhar para o passado com os olhos de hoje. A criança sofreu no passado. Quando eu sou capaz hoje de olhar para a minha pobreza, para as minhas restrições e rir de tudo isso, é porque de alguma maneira eu já pude visitar esse tempo e descobrir o valor dele. Mas quantas vezes na minha vida, gente, eu me recordava de alguns acontecimentos que eu vivi dentro da minha casa e sofria terrivelmente com a lembrança. A lembrança me torturava, mas à medida em que eu fui capaz de contar isso aos outros, à medida em que eu fui capaz de contar essa história, eu me lembro, sabe, que tem um fato na minha vida que marcou muito. Eu nunca tinha contado isso para alguém. Eu só tomei coragem de contar quando eu era padre. Eu estava fazendo uma homilia lá em Formiga, na minha cidade, uma missa dia de semana. E eu comecei a falar do quanto que é importante a gente viver a vida como ela é mesmo, sem ter medo de ser quem a gente é. E eu dei exemplo à minha mãe, como eu sempre faço. Quando a gente morava em Piuí, foi um tempo de muita pobreza para nós. A gente saiu de Formiga porque meu pai já estava desempregado há um bom tempo, a gente já quase estava passando falta das coisas. E eu me lembro que lá em Piuí, logo quando a gente chegou, as coisas eram tão difíceis, que a minha mãe, sabendo que tinha muito pouco dinheiro, ela foi um dia procurar um jeito de comprar um arroz que fosse mais barato, sabe? E eu me lembro que eu fui com ela, eu era adolescente já, né? E aí quando nós chegamos, ela não foi ao supermercado, porque não tinha dinheiro para comprar no supermercado. A gente foi naquilo que a gente chamava de máquina de arroz, já viu isso? Que é o lugar onde faz o ensacamento do arroz, tira a casca e faz o ensacamento. E ela perguntou assim, qual é o arroz mais barato que o senhor tem aqui? E ele começou a mostrar, né, um monte de arroz. Uns era mais pedra do que arroz. E aí ela viu um bem miudinho, né? Aí ela falou assim, ah não, aquele ali está num preço bom, o senhor pode me dar 5 quilos dele. E aí ele falou assim,
Isso é para a senhora dar para os porcos? E aí eu vi assim na minha mãe uma coragem, sabe? Ela olhou bem para ele e falou assim: não, é para nós comermos mesmo. E eu vi que ele ficou desconcertado com a coragem dela de ser pobre, né? De não ter medo de assumir que ela não tinha dinheiro para comprar o melhor arroz, mas que ela queria comprar o que ela pudesse. E ela honestamente dizia: não, é para nós comermos mesmo. Eu fiquei com uma vergonha danada na hora que ela falou aquilo, né? Eu acho que se fosse eu, não, é para os porcos mesmo. E eu achei bonito o gesto dele, porque eu vi que ele ficou emocionado com ela. Eu vi que ele ficou tocado pela honestidade dela. Aí ele colocou os 5 quilos que ela tinha pedido. E aí, na hora que ele entregou o pacote, ele falou assim: só um minutinho, só um minutinho. Aí ele pegou um outro pacote menor e pegou no lugar onde tinha o melhor arroz e colocou assim umas 2 conchas daquela para ela. Engraçado que eu só tive coragem de contar isso uns 20 anos depois de ter vivido. Porque eu me recordo, minha gente, que eu chorava muito de recordar essa cena. Eu não chorava de dó de mim, não. Acho que é porque eu tenho uma ligação muito estreita com ela e eu vi a dor de perto da minha mãe muitas vezes. Então hoje, sabe, eu como filho, às vezes eu tenho tanta ânsia de fazer por ela tudo que eu puder fazer na vida, porque é um jeito que eu tenho de, às vezes, de consertar, né? Não sei se isso é possível. Eu não tenho como entrar no coração da minha mãe e curar a infância doída que ela teve, a pobreza extrema. Mas o que eu sei é que no momento em que eu contei aquela história dentro da igreja, eu me senti tão livre. Eu comecei a ter coragem de tocar nas minhas feridas, nas minhas vergonhas. Isso é tão bonito, né? Hoje eu estou longe da pobreza que eu vivia, tenho uma vida de tantas possibilidades e graças a Deus tenho podido fazer pelos que amo aquilo que ninguém pôde fazer por mim. Eu não me importo, não é muito pelo contrário, eu fico felicíssimo, sabe? Quando vejo que hoje eu tenho a possibilidade de ajudar os meus irmãos, tenho possibilidade de ajudar minha mãe, tenho possibilidade de fazer por ela o que de repente ela não teve alguém que fizesse na infância. Mas isso vai corrigindo dentro de nós. Isso é um jeito que você tem de regredir, quando você começa a se encorajar para contar as suas vergonhas. E aí você percebe o quanto que uma vergonha pode nos aprisionar. O quanto que a gente pode perder a oportunidade de ser feliz, né? E é o que a gente falava no início do programa. Se a gente tem uma mão do nosso lado, nos segurando, nos encorajando, a gente vai longe. Ninguém nos segura, não. Basta a gente estar bem assessorado, bem aconselhado e nós vamos superando. Então, minha filha, às vezes antes de procurar uma ajuda psicoterapeuta, de regressão, de você, quem sabe você aprenda a se reconciliar um pouco com a sua história. A gente ter coragem. Eu recebi essa semana, né? Vai ao ar no dia 4 de abril. Eu fiz parte daquele programa Homenagem ao Artista, né? Que o Raul Gil faz. Aí eu estava, na hora que eu entrei naquele palco, que eu sentei naquela poltrona, né? Uma poltrona que já sentou tanto artista importante ali, né? Eu fiquei lembrando, né? Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Lembrar da minha história, lembrar de tudo o que foi a minha vida, o lugar onde eu nasci. Gente, eu não tinha oportunidade nem de estudar. Eu não tinha. É impressionante o quanto que Deus fez acontecer dentro do meu coração, tantos sonhos que eu não cheguei nem a sonhar. Se eu falar para você que um dia eu sonhei que eu estaria naquela cadeira, é mentira, eu nunca sonhei isso. Agora, eu sonhava ser um bom filho, ser um bom aluno na medida em que eu podia, ser um bom padre, ser um bom amigo, isso sempre eu sonhei. Exercer bem o meu ofício. E aí, quando eu estava ali recebendo aquelas homenagens, eu fiquei pensando, sabe, cada rosto que aparecia lá, das pessoas que foram convidadas a dar um depoimento sobre mim, quando apareceu Roupa Nova, eu fiquei pensando, meu Deus, quando eu era pequeno, né, ficava ouvindo Roupa Nova, quantas vezes eu me emocionei com o trabalho daquele grupo, e aí lá ouvindo o Nando falar de mim, né, falando do meu trabalho, e aí mudou, né? Ele falando assim do que o meu trabalho tinha feito na vida deles. É tão bonito isso, né? Você descobrir que num determinado momento da sua vida,
você começa a fazer uma leitura da sua história a partir do bom que é agora, mas sem nunca esquecer o que foi até o dia de ontem. Nós não somos por acaso. Isso é regredir de um jeito certo. É você nunca permitir que entre dentro de você alguma arrogância porque você conseguiu alguma coisa na vida, ou porque você estudou, né? Quantas vezes a gente encontra pessoas ignorantes, né? Arrogantes, porque tem um título de doutorado, ou porque é uma pessoa famosa, ou porque ela teve um reconhecimento do trabalho. É igual o contato que eu tive com o Luciano Huck. Nós recebemos o título juntos. Eu fiquei encantado. Já era, para mim, é uma pessoa que faz diferença no Brasil. A simplicidade daquela criatura, gente. Um homem famosíssimo, reconhecidíssimo, mas ele percebe todo mundo por onde ele passa. Ele cumprimenta, ele para, ele olha nos olhos. Isso é ser gente, né? É gente que agrega, é gente que não permitiu que a coisa ficasse grande demais. Por quê? Porque ele deve fazer essa regressão todos os dias, né? Ele deve olhar para a história dele, muito embora ele tenha nascido um menino rico, com muitas possibilidades, mas ele olha para a vida de quem está do lado dele e ele vê que o processo humano não precisa ser assim. E que quanto mais autoridade tem uma pessoa, maior tem que ser a simplicidade dela no trato com as pessoas, no trato com os outros, né? Você viver esse processo bonito de você saber que quando você olha para o seu passado, você sabe valorizar melhor o seu presente. E que olhar para este passado tem que ser olhar de um jeito honesto. É o que Jesus fazia. Eu fico fascinado, sabe, com a capacidade que Jesus tinha de fazer a pessoa olhar para o passado sem condenação. Não, não é para ser condenado. Olha para a história que você viveu para que você tenha condições de viver bem agora. É igual confessar. Quando a gente vai se confessar, a gente vai para contar os pecados do passado, né? Não tem como estar pecando naquela hora, né? A não ser que você esteja mentindo demais para o padre. Mas a gente vai, a matéria-prima é o passado. E a gente conta, olha, padre, eu errei, papapá, papapá. Mas o olhar que a gente lança sobre esse passado não é de condenação, minha gente. É de reconciliação. A boa confissão é aquela que faz a gente olhar para o passado para administrá-lo de um jeito novo. Olhar para aquilo que a gente fez de errado, mas para a gente ter a possibilidade de corrigir agora. É por isso que é libertador. Receber a confissão, viver o sacramento da confissão, é reconciliador por causa disso. Porque a gente joga fora o que não valeu a pena e a gente continua a partir de agora, de um jeito novo, é a possibilidade. O sacramento da reconciliação nos coloca diante de uma nova possibilidade. É o que Jesus fazia. No momento que Jesus mandou descer Zaqueu da árvore, outra coisa ele não estava fazendo senão isso. Zaqueu, eu estou te dando hoje a oportunidade de descer dessa altura, dessa arrogância. Era arrogante até a ponto de achar que ele não merecia estar ali. A arrogância do pecado é a pior do que a outra. Quando a pessoa se sente ruim demais, né? Eu sou tão ruim que nem Deus me quer. Essa é a pior. E ele fala, desce daí, meu filho, que o seu lugar é aqui do meu lado. É tão bom a gente ouvir isso, minha gente. Quando você acha que o outro vai mandar você embora, ele olha e fala, não, é do meu lado que eu lhe quero. Uma das coisas mais bonitas que o Padre Léo sabia fazer era isso. Quando você chegava lá em Betânia, na comunidade que ele fundou, e que hoje o Padre Vicente luta com tanta dificuldade para manter. O que a gente mais via era isso. O Léo feliz, realizado ao lado dos miseráveis. Miseráveis mesmo. Gente que não tinha muita perspectiva de vida. Miséria mesmo. E ele feliz. E uma vez ele me contou, ele me confidenciou. Eles me lembram quem eu sou. Mesmo que eu esteja bonitinho por fora, mesmo que os meus dentes estejam todos arrumadinhos, mesmo que a minha roupa esteja limpa, mesmo que eu não esteja drogado, os meus meninos, os meus filhos, lembram a minha indigência. E ao cuidar deles, eu cuido de mim também. Esse é o bonito do trabalho social que nós podemos fazer, né?
Em Taubaté nós estamos agora para começar o projeto Cidadão, com apoio da Diocese, meu querido Padre Afonso. O projeto Cidadão quer isso, fazer com que os moradores de rua sejam olhados com carinho. Fazer alguma coisa por eles, com eles, para que possa voltar à dignidade. Para que o outro tenha a oportunidade de deixar o passado e começar uma vida nova. É o que precisamos fazer. É o que nós fazemos. O tempo todo nós precisamos viver essa experiência. Olha, eu quero deixar o que passou agora e eu quero começar uma nova vida. É o que Deus nos propõe, minha gente. E é o que nós precisamos querer. Queira também. Queiramos juntos. O mundo fica muito mais fortalecido, muito mais bonito, muito mais agradável quando nós nos dispomos a fazer essa experiência. Deixo o que não valeu a pena e assumo o bom da vida que Deus me prepara e que me entrega agora. Eu quero. Queira também. Porque quando a gente quer juntos, a vida fica muito mais bonita, porque a gente percebe que há outras pessoas que estão lutando pelas mesmas causas que nós. Derrame sobre todos nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.